Bom dia! Dando continuidade à Escola de Formação de Discípulos, no macrotema Fundamentos da Fé, hoje falaremos sobre a ressurreição dos mortos. João capítulo 11, versículos 23 a 26, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Da conversa de Jesus com Marta e Maria e dos acontecimentos que cercaram a ressurreição de Lázaro, mencionado no capítulo 11 do Evangelho de João, especialmente das palavras do Senhor Jesus, extraímos algumas conclusões importantes. Primeiro, a relevância desse fundamento, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ali no verso 25. Segundo, porque Jesus fala de um valor da fé na ressurreição hoje para aqueles que creem. Teu irmão há de ressurgir. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, os versículos 23 a 25. Outra questão, porque esse fundamento aponta para o futuro. Marta responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, no verso 24. Para aquilo que a palavra de Deus chama de nossa esperança, como diz Romanos 8, 23 a 25. Mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Naturalmente, pela resposta de Marta e outros textos também do Antigo Testamento, como nós vemos ali em Jó capítulo 19, Isaías 26, 19, Oséias 13, 14, a história de Abraão e Isaque, né? Ali em Gênesis, a qual é uma figura da ressurreição, Gênesis 22, Hebreus 11, 17 a 19. Nós vemos que para os judeus a ressurreição não era um tema desconhecido, mas é no Novo Testamento que esse ensino se torna claro e plenamente desenvolvido, embora tenha sido difícil para eles compreenderem, inclusive para os próprios discípulos de Jesus, que só entenderam a ressurreição dentre os mortos quando Jesus ressuscitou. Marcos 9, versículos 9 e 10. Outra questão. No ensino do Senhor Jesus, João 5, 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus trouxe uma nova revelação, expondo que a ressurreição dentre os mortos inclui a sua ressurreição e a ressurreição daqueles que creem nele, antes dos outros mortos incrédulos ressuscitarem. Isso será tratado mais adiante. Também no ensino dos apóstolos, como por exemplo em Atos 4, versos 2 a 1, verso 2, 1 Pedro 1, 3, mas especialmente ali em Atos 24, na pregação de Paulo, diz assim, Atos 24, 15, tendo esperança em Deus, como também estes atende que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Ou, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem
veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14 e versículos 20 a 22. O fundamento da ressurreição dos mortos, juntamente com o do juízo eterno, lança-nos uma dimensão nova, a da vida que está por vir, na qual todo o projeto de Deus se cumprirá. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, como Paulo escreve em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos falar agora de uma definição do fundamento. A nossa certeza da imortalidade está baseada na vida eterna que temos em nosso Senhor Jesus, porque Ele é a vida eterna e quem nele crê tem vida eterna. João 6,47 e João 5,12 afirma muito veementemente isso. Porém, quando a palavra ressurreição aparece no Novo Testamento, ela pode indicar diferentes aspectos da mesma verdade. Ressurreição como sinônimo de novo nascimento. Em várias passagens do Novo Testamento, o conceito de ressurreição está ligado à obra da regeneração. Por exemplo, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Então aqui a ressurreição como sinônimo de novo nascimento. Quando o pecador que estava morto em seus pecados e delitos recebe perdão, ele passa da morte para a vida, como diz Romanos capítulo 6, versículo 13. Para todos os que receberam a vida em Cristo, essa vida de ressurreição é uma realidade tremenda, um poder que nos capacita a viver cada dia não mais como escravos do pecado e das paixões da carne. Romanos também 6,13 fala disso. A obra de Deus em nosso espírito, comunicando vida ao que estava morto por causa do pecado, vai ser completada quando recebermos um novo corpo. Romanos 8, do 10 ao 11, diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Ressurreição de mortos, né? Nós falamos da ressurreição como sinônimo de novo nascimento e agora nós vamos falar de ressurreição de mortos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, muitas pessoas que estavam mortas voltaram à vida pelo poder de Deus. Há muitos testemunhos, tanto os profetas quanto os apóstolos. E é claro, o próprio Jesus, né? Ele tem essa obra tremenda, foram usados dessa forma, como nós vimos aqui em João 11, em relação a Lázaro. O Senhor Jesus disse ainda que seria um dos milagres que seriam realizados por seus discípulos. Ele fala isso em Mateus 10, versículo 8. Observemos, entretanto, que essas pessoas que ressuscitaram viveram mais um período de tempo e depois morreram novamente. Agora nós vamos falar a ressurreição dos mortos. Nos dois pontos anteriores, nós falamos da experiência da vida presente. A primeira, aquela que é a regeneração, e a segunda, aqueles que ressuscitaram por obra milagrosa dos discípulos e até do Mestre Jesus, principalmente. Não é? Baseado no poder de Deus. Mas o fundamento que nós estamos falando agora vai além da experiência que temos hoje. Um dia vamos passar pela completa regeneração do nosso corpo mortal, a qual Marta se referiu para Jesus em João 11, falando da ressurreição do último dia, e até mesmo os que não creram em Jesus
e não creram em Jesus e não receberam a nova vida experimentarão a ressurreição, ainda que com uma finalidade muito divergente disso, muito diferente disso, né? João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Podemos dizer que essa ressurreição dos mortos conclui a obra de Deus em relação ao homem mortal. A gente vê em Filipenses 1,6, já falamos disso aqui, colocando-o definitivamente no destino eterno que cabe a cada um. Os que creram irão para a vida eterna, tanto os que estiverem mortos no seu corpo físico, quanto os que estiverem vivos, quais serão transformados, como está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ambos receberão um novo corpo, que é chamado de corpo glorificado, 1 Coríntios 15, 42 ao 45. Os que não creram ressuscitarão para o juízo e a morte eterna, como está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 13 até o 15. Então, nós continuaremos falando disso, né? Nós temos que entender que a ressurreição dos mortos nos eventos futuros também é algo que nós vamos falar, nós daremos continuidade nisso amanhã, falaremos amanhã da ressurreição dos mortos no contexto dos eventos futuros. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele nos conceda a sua bondade, o seu poder, que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós o amor dEle. Nós declaramos que nesse dia de hoje haja paz em Jerusalém e paz na cidade onde nós estamos, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que o Senhor nos conceda o pão nosso de cada dia. E que Ele abençoe os nossos filhos e que nós sejamos despenseiros desse evangelho e despenseiros também do reino de Deus com o pão e a semente, o pão que comemos, que celebramos, mas a semente que semeamos para o avanço da obra do reino de Deus em nome de Jesus. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser, graça e paz. Terminei.